Olá, bom dia! Meu nome é Adriana Bittar e tenho muito prazer em estar aqui com vocês nesta manhã de sexta-feira. O nosso tema não poderia ser mais nobre: natureza, vida, Mata Atlântica, um bioma brasileiro importante para o mundo. Temos hoje fragmentados por 17 estados diferentes, menos de 13% da cobertura original da Mata Atlântica. No momento em que já há consenso sobre a importância das áreas de floresta preservadas para conter o aquecimento global e manter a vida no planeta, fica cada vez mais urgente recuperar áreas degradadas, manter as áreas preservadas e acompanhar com muito critério e rigor as intervenções inevitáveis. Existe legislação para isso. A Lei da Mata Atlântica, promulgada em 2006, e ela prevê subsídios financeiros para a restauração de ecossistemas, estimula doações da iniciativa privada para projetos de conservação, regulamenta o artigo da Constituição Federal que define a Mata Atlântica como patrimônio nacional, delimita qual o domínio da floresta, proíbe o desmatamento de florestas primárias e cria regras para a exploração econômica em áreas de Mata Atlântica. Esses elementos devem nortear um plano municipal de conservação e recuperação da Mata Atlântica, um PMMA que toda cidade cujo território está em área de Mata Atlântica deve ter. Nesses municípios, o PMMA deve ser comparado ao plano diretor da cidade, ao plano de saneamento e ao de bacias hidrográficas. Eles se complementam e a harmonia e consistência deles, aliada à capacidade de gestão, são fundamentais. Foi a partir dessa necessidade que surgiu o projeto Planos da Mata. No âmbito do projeto, a Fundação SOS Mata Atlântica vai colocar sua expertise e capacidade de mobilização a serviço dos 30 municípios que serão selecionados para receber esses recursos. E a operação se torna possível graças ao apoio da Suzano, multinacional de origem brasileira, gigante global da produção de papel e celulose. E também da IBA, Indústria Brasileira de Árvores, que cuida da representação institucional do segmento produtor responsável e sustentável. Recentemente, a Suzano divulgou seu propósito: renovar a vida a partir da árvore. A empresa vive em seu cotidiano com muita seriedade a busca por aliar propósito e negócio. Tem uma série incrível de atividades ligadas a meio ambiente, sustentabilidade e boa governança. O seu presidente, Walter Schalka, vai abrir os pronunciamentos hoje. Depois será a vez de Mário Mantovani, da Fundação SOS Mata Atlântica, e Paulo Artung, presidente executivo da IBA. Em seguida, a diretora da Ambiental Consulting, Sandra Steinmetz, consultora da Fundação, apresentará cases de PMMAs já finalizados. Depois dela, teremos uma conversa ao vivo com Nathalie Unterstel, mestre em Administração Pública pela Universidade de Harvard, atual presidente do Instituto Talanoa, uma das líderes brasileiras mais influentes e atuantes no setor ambiental. Com a palavra, portanto, para iniciar os pronunciamentos, o presidente da Suzano, Walter Schalka. Bom dia, Walter, seja bem-vindo. Bom dia, Adriana. Bom dia a todas e a todos. É um enorme prazer estar com vocês aqui reunidos para debater um tema tão sensível e tão importante para a nossa sociedade. Eu quero começar, Adriana, dizendo que eu me sinto muito emocionado hoje aqui. Nós estamos fazendo um painel da SOS Mata Atlântica, do qual eu sou um dos fundadores. Participei lá no início de uma reunião na Ilha do Cardoso, onde nós juntos discutimos que nós tínhamos que fazer isso há muitos anos atrás, quando eu era menino ainda, para fazer um processo de recuperação da Mata Atlântica e evitar a degradação contínua que nós vínhamos assistindo. Eu quero parabenizar a todos aqueles que seguiram esse projeto da Mata Atlântica e que fizeram um excelente trabalho, porque nós conseguimos, como sociedade, reduzir de uma forma muito intensa a perda de Mata Atlântica durante esse período
e até um processo de recuperação da Mata Atlântica. Então, Mário Mantovani, meu companheiro de muitos anos, que está aqui nesse painel, eu quero agradecer a você e, através de você, eu quero agradecer a todos aqueles que trabalharam e trabalham pela Mata Atlântica durante todos esses anos. Em especial, um agradecimento a um pessoal, amigo meu, que é o Roberto Clabin, que durante muitos anos trilhou e trilha essa bandeira e essa segurança que nos dá na questão ambiental tão importante. Então, a você, Mário, e ao Roberto, meu mais profundo agradecimento. Também é um prazer estar aqui com vocês, o governador Paulo Artung, que hoje é presidente da IBA, enquanto governador do Espírito Santo, fez um trabalho enorme na questão ambiental e tão positiva. Que hoje na IBA é o líder no nosso processo do setor, para mostrar o quanto o setor de árvores plantadas no Brasil tem um papel fundamental para a sociedade brasileira na parte econômica e na parte ambiental. E o Paulo é um líder e faz isso com muita qualidade. Então, a você, Paulo, meu muito obrigado. A Suzano optou por fazer uma combinação maravilhosa entre negócios e sustentabilidade. Nós chamamos isso de inovabilidade. Nós criamos um modelo onde a Suzano, que escolheu como propósito renovar a vida a partir da árvore, começar a criar diversas avenidas onde a árvore tem um papel tão fundamental. E nós optamos, nas nossas metas ambientais ou de sustentabilidade, em 3 grandes metas. A primeira meta é sequestrar 40 milhões de toneladas de carbono nos próximos 10 anos. Nós somos uma das poucas empresas num setor tão maravilhoso que somos negativos em carbono. Nós já somos, muita gente coloca a meta de ser carbono neutro, nós já somos negativos em carbono, mas queremos ser ainda mais. O segundo ponto relevante da nossa estratégia é tirar 10 milhões de toneladas de plásticos do sistema nos próximos anos, substituindo por produtos oriundos da árvore. Hoje, da árvore, nós tiramos a fibra, que é em grande parte convertida para papel, e também tiramos energia. Nós vendemos energia no grid hoje, mas nós podemos ter muito mais que isso. Nós sequestramos carbono, isso nós podemos monetizar ao longo do tempo, e podemos também criar outras utilizações para a nossa fibra, como, por exemplo, para o mercado têxtil. E o terceiro ponto, não menos importante, é retirar 200 mil pessoas da pobreza nas comunidades que nós atuamos, colocando para esse processo renda de forma estrutural e não só apenas filantrópica, mas também educação para a próxima geração. E tudo isso tem a ver com um plano importante que nós estamos trabalhando e esse objetivo do Plano da Mata, colocado hoje aqui para vocês, tem tudo a ver com isso. Nós queremos olhar a recuperação de áreas degradadas nos 30 municípios que nós já atuamos, queremos buscar a oportunidade de ampliação da base florestal, o que também é bastante positivo para isso. Queremos olhar a questão da mitigação ou eliminação da pobreza nessas regiões, gerando oportunidades de emprego para todos. Então, eu fico muito feliz de poder estar participando disso. Além de trabalhar nessa questão, nós estamos evoluindo na questão da biodiversidade, que é alguma coisa que anunciaremos em breve, metas de biodiversidade também para a Suzano. Então, nós estamos trabalhando num conjunto de equação que é positivo para a economia, mas é ainda mais positivo para o meio ambiente. Então, com isso, eu termino a minha apresentação inicial. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer para vocês que a Suzano está 100% comprometida com essa questão de fazer uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa e ambientalmente correta. É fundamental que nós estamos chegando, nos aproximando do tipping point do climate change e nós temos que tomar medidas já, temos que tomar ações já para poder trabalhar na reversão dessa questão do CO2, a questão do gás estufa na atmosfera. Suzano está comprometida com isso, está comprometida com a SOS Mata Atlântica, está comprometida com planos da mata.
Obrigado a todos, a todos. Eu agora volto a palavra para você, Adriana. Muito obrigada, Walter, pelas palavras e parabéns pelo envolvimento da Suzana na causa da conservação e recuperação da Mata Atlântica. Como já dissemos aqui, a execução do projeto Planos da Mata ficará a cargo da Fundação SOS Mata Atlântica, a entidade que este ano completa 35 anos, encabeça a luta já histórica para que esse bioma, hoje tão fragmentado, seja conservado e restaurado. Para falar sobre essa história que começou no século passado e vem sendo construída até hoje, eu saúdo Mário Mantovani, advocacy da Fundação. Bom dia. Bom dia aos amigos. Que legal, Walter, ver essa boa história, essas boas lembranças. Éramos jovens, né? Nos anos 70, você lá no Largo de São Francisco, nas manifestações, não só pela Mata Atlântica, mas por tantas outras causas que o Brasil avançou. Mas eu acho que a gente vai começar essa nossa conversa contando uma boa história de sociedade, de conquistas da sociedade. Quando a gente começa a história da SOS lá na Ilha do Cardoso, no Vale do Ribeira, né, o lugar de maior área contínua de Mata Atlântica do Brasil, nós trazíamos naquele momento um desejo muito grande de entender o que era a Mata Atlântica. Até então, tínhamos mais informações sobre essa floresta nos botânicos fora do Brasil do que aqui. E tínhamos uma grande intuição, acho que esse foi a grande motivação, né? Para chegar na Constituição, nós começamos a SOS em 86, nós tivemos uma mobilização fantástica. A primeira delas foi aquela da bandeira sem uma parte do verde, que foi um jeito de chamar a sociedade. Como é que você ia dizer para a sociedade que a gente perdia um campo de futebol de floresta a cada 4 minutos? Como é que você ia chamar e mobilizar para uma Constituição que já estava nascendo e a gente fazendo aquelas centenas de reuniões com os deputados constitucionais, com todo aquele pessoal que estava escrevendo uma história do país na sua Constituição e que ganha um capítulo do meio ambiente. O Brasil, que vinha dos anos 70 de enfrentamento com as questões ambientais, que não entendia, que achava que o desenvolvimento era a qualquer custo, começava a ter ali um marco referencial da sociedade. Eu acho que esse foi o ponto mais importante que nós trouxemos naquela batalha. Depois disso, na Constituição como Patrimônio Nacional, nós mobilizamos muito mais. Fomos atrás do projeto de lei, que era de um projeto de lei da Mata Atlântica. Na Rio 92, o Brasil passa a ser protagonista de uma história que até então a gente nem pensava que pudesse acontecer. Aquilo que eram nossos sonhos, naquela época, talvez como ativistas, né? Ativistas modernos, mas éramos militantes, né? Aquilo estava começando a se concretizar. E cada ato que nós fizemos, né, levando 500 mil desenhos de criança, invadindo Brasília, fazendo mobilização de todos os jeitos, se transformou na Lei da Mata Atlântica. Não foi um ato, né, de interesse puro, comercial, qualquer coisa, era um ato de amor à vida que transformou a Lei da Mata Atlântica. E esse mesmo ato depois se transforma, e talvez aí o momento mais importante da lei, ele se transforma numa mobilização para fazer a regulamentação. É talvez uma das únicas leis de Brasília que é regulamentada em cada estado brasileiro. Essa recomendação, essa regulamentação, ela foi feita com cada uma das organizações, com cada um daqueles que se mobilizaram na Constituição, se mobilizaram na lei e se transformou numa legislação aprovada nos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente e nos Conselhos Nacionais, e depois o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, é uma lei que nasceu da sociedade. Por isso, fazer com que ela chegue no município é o nosso grande desafio. E não é uma lei que vai ser aprovada na Câmara de Vereadores, é uma lei que vai ser aprovada no Conselho de Meio Ambiente, a base do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é talvez a coisa mais forte que a gente fez nesse país e que garante que o Brasil tenha essa liderança nos temas ambientais. Então, eu acho que o que nós conseguimos fazer, as pessoas que estão nos ouvindo, foi traduzir toda essa luta em coisas concretas, de realização para se fazer nas comunidades. Nós fizemos grandes experiências com a Veracel, né? Fizemos aí muitas atividades importantes com essa legislação. E aí, Walter, colocando já na frente a Suzana, porque nós estamos falando das metas de biodiversidade,
os planos de biodiversidade exigidos na Convenção de Biodiversidade estão todos eles aí dentro do Plano Municipal de Mata Atlântica. Os processos de adaptação baseado em natureza são talvez a nossa grande conquista, né? E não é mais mitigação, nós estamos falando de restauração de uma floresta que só resta 13% da área original. E também tem mais uns pontos que são importantes nessa nossa conversa para ficar bem entendido. Nós fizemos muito mais do que ser uma organização. A SOS Mata Atlântica não é uma organização igual às outras, ela tem empresários, ela tem pessoas ligadas à comunicação, ela tem cientistas, ela tem ambientalistas, e é esse conjunto que faz com que a gente pudesse já trazer nos anos 90 o Atlas da Mata Atlântica, o Atlas que hoje tem a cara dos municípios. É esse conjunto de gente que mobiliza que fez com que, por exemplo, o nosso programa do Clique Árvore, criado pelo Rodrigo Agostinho, fosse hoje uma das maiores realidades de restauração no Brasil, feito pela SOS Mata Atlântica. Essa mobilização pelos rios que fez com que a gente trouxesse o tema água para as nossas causas. Então, a SOS evolui no tempo com as pessoas, e é interessante a gente ver que naquele momento éramos ativistas, né, como eu disse, e hoje cada um na sua área, estamos nos encontrando de novo, Walter, para celebrar a Mata Atlântica que nós pensamos em proteger. Aí eu, você, todas essas pessoas, eu acho que isso é que faz a SOS ser um movimento pela vida, a vida das pessoas que acontece na cidade, um movimento pela natureza, um movimento até pela economia, como falou você, com tanta gente se beneficiando com isso. E aí a gente traz também uma coisa mais importante, que é essa possibilidade da sociedade se mobilizar. Quem vai aprovar o plano não é político em Brasília, que tentam, todo momento, destruir a lei da Mata Atlântica. Quem vai aprovar o plano não é o IBAMA, ICMBio, não são esses órgãos. Nós temos hoje parcerias com o Ministério Público, que nos garante a aplicação, mas quem vai aprovar o plano é você, na sua realidade, na sua comunidade. E é isso que a gente busca. E, por falar nisso, a nossa solidariedade àquelas pessoas que nos municípios que a gente vai trabalhar perderam entes queridos de uma doença que é de resultado de desequilíbrio da natureza, né? E a gente tem que aprender a conviver isso, a nossa total solidariedade. E eu termino aqui, também estou tão emocionado quanto você, Walter, Paulo, todos os amigos que estão com a gente, porque essa é uma história que a gente está fazendo, a gente é parte desse processo civilizatório. Eu conheço os dois lados da moeda, já fiz todas as mobilizações em frente às empresas de papel e celulose, lutando naquele momento para dizer, olha, olhem para a natureza. E depois nós tivemos uma das maiores histórias. Hoje nós temos um setor econômico de peso importante, que cumpre, além da lei, que tem certificação florestal do FSC, que tem SGS, que tem tudo, e que também tem um pé na realidade, o pé na realidade dos municípios, o pé na realidade da vida na Mata Atlântica. Então é isso, minha gente. Obrigado por estar juntos, é uma grande oportunidade. E nós vamos fazer 30 municípios agora, mas queremos todos os municípios da área de celulose, contando com o Paulo Artung, com a liderança dele, nosso governador, quem eu conhecia já também da sua história maravilhosa em defesa do meio ambiente, foi um grande parceiro no parlamento. É isso que a gente vai fazer, trazer juntos a oportunidade do Brasil continuar sendo líder, porque a nossa liderança se baseia no maior ativo do planeta, que é a natureza e a vida como ela é. Mário, muito obrigada pela aula inspiradora. E uma das funções do projeto Planos da Mata é justamente inspirar os municípios, por meio de suas autoridades e atores sociais, a construírem seus PMMAs. Por isso, o IBA apoia este evento de hoje, porque acredita no poder de mobilização dos municípios e capacidade de execução da sociedade por meio dos conselhos ambientais de cada cidade. Para uma palavra de apoio e engajamento dirigida aos municípios, temos o prazer de receber o presidente executivo da IBA, o ex-prefeito, ex-senador e ex-governador de estado, Paulo Artung, governador. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Adriana. Bom dia, Walter, Mário. Bom dia às lideranças municipais que estão nos acompanhando, prefeitos, secretários, membros de conselhos
de meio ambiente, enfim, um bom dia expandido aqui, né? É muito legal estar junto com o Mário, com o Walter, com vocês, lançando o Plano da Mata, num momento delicadíssimo que vive a sociedade brasileira, né? Nós estamos atravessando de uma maneira muito desorganizada uma gravíssima crise sanitária, com perdas de vidas humanas, de uma maneira dramática, né? E é positivo que a gente sente hoje, nessa sexta-feira, e possa abrir uma página de uma construção positiva no nosso país. É muito legal que nós, da IBA, estejamos juntos com vocês, Indústria Brasileira de Árvores, um setor que está presente em boa parte do território nacional, particularmente presente no sul do país, no sudeste do país, um pedacinho de nordeste e no centro-oeste do país, né? É um setor que planta, colhe e replanta, num território de aproximadamente 9 milhões de hectares no Brasil. Mas é muito interessante dizer que esse setor que planta em 9 milhões de hectares, ele conserva e restaura, né, 5,9 milhões de hectares. O Mário acabou de dizer isso, Brasil afora, mas não tem nenhuma fotografia similar de outro setor no nosso país, né? É um setor que, dialogando com a sociedade, muitas vezes ouvindo os setores que debatiam a questão ambiental no país, é um setor que há anos atrás deu um passo interessantíssimo. Voluntariamente procurou certificação para sua ação, né? Quando a gente olha ali a presença das certificadoras internacionais cobrindo a ação do setor, isso é um fato muito relevante. A FSC, a PFC, trabalhando na certificação, olhando aspectos ambientais, olhando aspectos sociais, olhando relação do setor com a sua vizinhança, e assim por diante. É um setor que muito antes do debate em torno do ESG, já pratica esses fundamentos. Interessante, Walter, Mário, amigas, amigos, a gente está lançando o Plano da Mata neste momento, que é um momento especial do planeta, né? Há poucos dias atrás, o recente presidente empossado dos Estados Unidos convocou a Cúpula do Clima, né? Um evento que vai ser muito importante para o planeta. Esse ano nós vamos conviver com duas COPs, né? A COP da biodiversidade e a COP do clima. E mesmo no Brasil, nós vamos ter um evento que a IBA participa, ajudou a capturar esse evento para ser realizado no Brasil e na região amazônica, no Pará. Nós vamos ter o Fórum da Bioeconomia, né? Importante para nós, inclusive, que somos um setor da bioeconomia, que produzimos produtos que são recicláveis, na grande maioria biodegradáveis, e muitos produtos que estão andando na direção de substituir produtos fósseis. Então, assim, eu digo, Mário, e digo, Walter, e digo, amigas e amigos, é uma alegria estar aqui num momento, volto a dizer, de dificuldade que vive o país. Mas eu tenho um treinamento na vida pública, o Mário falou nele, o Walter falou nele, eu vivi com mandatos, eu disputei 8 eleições, exerci 8 mandatos, são 32 anos de vida pública, mesclado por participação na vida privada, e eu queria falar, sabe, sobre o plano municipal da Mata Atlântica, olhando aí no fundo do olho dos nossos prefeitos, recém-empossados, alguns eleitos, outros reeleitos, olhando no fundo do olho dos nossos vereadores. Quer dizer, lembrar que na Constituição de 88, nós brasileiros trouxemos os municípios como entes da federação, né?
Então, assim, no momento em que o mundo discute a questão do clima, né, que o mundo começa a olhar a atitude que tem que tomar em relação ao presente e às futuras gerações, eu acho que esse momento aqui, Mário, é trazer o município, e aí eu estou falando para os nossos prefeitos, para os nossos vereadores, para os nossos secretários, para os dirigentes dos conselhos municipais, é trazer o município para ter protagonismo na questão do clima. Então, é um projeto muito importante. Eu queria usar minha experiência, meu treinamento de vida, né, para mobilizar e convidar os municípios para ter uma participação efetiva nessa construção, né? Estamos começando com 3 dezenas de municípios, mas precisamos avançar muito mais no trabalho de preservação e recuperação desse bioma importantíssimo do Brasil, que é a Mata Atlântica. Então, é nesse sentido que eu participo dessa abertura, triste com a realidade que o nosso país tem vivido, triste, sofrido, como todo ser humano que tem sensibilidade, mas hoje aqui, Mari e Walter, com uma pontinha de alegria por a gente estar colocando de pé aí num ano especial que a humanidade está trilhando, né? Está colocando de pé mais um passo. Quero homenagear a Suzano, do nosso setor, por ser parte dessa construção, e quero homenagear muito carinhosamente a SOS Mata Atlântica pelas mais de 30 anos de trabalhos extremamente relevantes e produtivos, né, e com resultados no nosso país. Então, são com essas palavras que eu integro a abertura desse evento, desejando que ele seja coberto de sucesso. Agora vamos ter a apresentação, aí a Adriana vai introduzir a apresentação do plano, depois vamos ter um debate. É com muita alegria que eu estou aqui, queria terminar saudando a todos os participantes e buscando aí essa palavra de convocação para envolver prefeitos, vereadores, secretários e a população dos municípios da região da Mata Atlântica na construção desses planos municipais. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, governador, importantíssimas palavras. Continuando a nossa agenda de hoje, vamos receber a bióloga Sandra Steinmetz, que desde 2012 dedica-se a auxiliar municípios a criarem, executarem e manterem seus PMMAs. Ela já acompanhou mais de 100 deles e será de grande valia para o programa. Bom dia, Sandra, seja bem-vinda. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui, né? Sempre o Mário, a gente vem desde 2012, né, Mário, nessa luta para ampliar os municípios com o plano da Mata Atlântica. E então é um dia especial para mim e para todo mundo da equipe. Essa aliança entre a SOS Mata Atlântica e a Suzano, e com o apoio do IBA, é muito importante para a gente fortalecer a gestão municipal e ter mais planos da Mata Atlântica para levar a lei da Mata Atlântica até o âmbito local, que é o que importa no final, né? Então, eu vou apresentar um pouco o contexto de como surgiu, né, do contexto onde estamos e de como surgiu o projeto. A Mata Atlântica, então, como o Mário já falou, né, é o bioma que a gente tem hoje com uma lei federal que é específica para esse bioma, e nela está definido, então, o que seria a Mata Atlântica, né? E a Mata Atlântica vai muito além daquela floresta que a gente costuma observar ali na Serra do Mar ou nas serras, né? Ela abrange, além disso, várias outras fisionomias, né? A floresta de araucária, que tem na Serra da Mantiqueira e no sul do país, as restingas, que estão nas planícies costeiras, os brejos de altitude, os brejos interioranos, os campos de altitude, enfim, uma série de ecossistemas e de fisionomias vegetais que estão dentro do domínio da Mata Atlântica, né, do bioma Mata Atlântica, e, portanto, estão dentro do aspecto legal da lei.
E a Mata Atlântica, é importante dizer que ela abriga 145 milhões de pessoas, né? Ou seja, as cidades do Brasil, elas estão no domínio da Mata Atlântica. Por isso que ela é tão importante para o nosso bem-estar e para os municípios trabalharem. Então, aí alguns dados sobre a Mata Atlântica, fora a biodiversidade, né, que a gente tem, que a gente chama de hotspot de biodiversidade, é porque é um lugar que concentra uma ampla biodiversidade e, ao mesmo tempo, está muito ameaçado, né? Hoje, o Mário falou, né, a gente tem pouco mais que 12% do que a gente tinha antigamente, e muito fragmentado, quer dizer, são pequenos remanescentes de mata distribuídos pelo país, né, que antes eles ocupavam 15% do território. E a gente tem que pensar que mesmo esse pouquinho que sobrou e ela estando fragmentada, ela ainda presta aí os serviços ecossistêmicos para as pessoas, né? Então, a água, a produção da madeira, das fibras, entre outras coisas, a regulação do clima, a proteção das espécies de fauna e de flora, que são importantes. Quando a gente fala de desastres naturais, né, a Mata Atlântica ainda é fundamental para evitar deslizamentos, evitar enchentes, entre muitas outras coisas, né? Fora o nosso bem-estar psicológico, né? Se a gente pensar na nossa vida sem a floresta, né, como que seria? A gente precisa dela. E aí eu gosto muito dessa charge, né, porque a gente está num momento realmente muito importante, eu acho, de mais do que a dor que a gente está passando, né, de muitas perdas, a gente está passando por um momento de reflexão, né, o que é, de onde que está vindo, né, todo esse tsunami que está nos atingindo, né, porque, de fato, é um tsunami, e ele não vai parar só, né, na Covid, né, tem muitas coisas aí que estão acontecendo já, a gente já está sentindo, né, a recessão econômica, as mudanças climáticas que já nos afetam, e tudo isso está muito ligado ao tsunami maior, que é o colapso da biodiversidade. A gente está chegando num ponto de não retorno se a gente não fizer nada com relação a essa perda de biodiversidade que a gente está tendo, né? A gente vai ter um colapso aí das nossas florestas, a gente já observa isso em alguns pontos da Mata Atlântica, inclusive. Então, se a gente não correr contra o tempo para refazer, né, para reflorestar e para recuperar esses ambientes naturais, a gente vai cada vez ter um problema maior. E para conservar e recuperar a Mata Atlântica, né, ou a biodiversidade como um todo, a gente precisa pensar no planejamento territorial, né? Isso é uma questão de planejamento, que a gente sabe que tem as diretrizes, metas e apoio do governo federal e dos governos estaduais, mas quem executa isso em escala local são os governos municipais. E é por isso que é tão importante a gente trabalhar e fortalecer esses governos municipais, né? E sempre pensando que a sociedade tem que participar, tem que apoiar e tem que conhecer, porque ela só vai valorizar aquilo que ela conhece. E aí, essa figura do Plano da Mata Atlântica, como o Mário bem disse, ela veio da lei, né, da Mata Atlântica, e ela foi criada como uma ferramenta dos municípios poderem atuar proativamente para implantar a conservação e recuperação da Mata Atlântica. E o mais importante, né, que o Mário até comentou, o plano, pela lei, ele tem que ser aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é uma figura fundamental dentro da política nacional de meio ambiente, né? Então, tem o CONAMA, tem os conselhos estaduais e tem os conselhos municipais, que são o fórum principal para discutir as políticas públicas no âmbito local relacionadas ao meio ambiente. Então, a gente aproveita essa ferramenta do plano para ir um pouco além da lei. A gente vai fortalecer esses conselhos para que eles
não só aprovem, mas monitorem, participem das políticas públicas locais. E é com isso que a gente consegue dar sequência aí na implementação. O decreto que regulamentou a Lei da Mata Atlântica, ele trouxe aí o conteúdo mínimo desse plano, né? No seu artigo 43. Então, o conteúdo mínimo do plano é justamente ter um diagnóstico com um mapeamento dos remanescentes. Então, é um retrato de como que está a Mata Atlântica naquele município. Então, hoje eu tenho esses remanescentes de Mata Atlântica, e aí eu vou avaliar quais são os vetores de desmatamento e destruição da Mata Atlântica hoje no município. Com base nisso, eu vou priorizar tanto as áreas que eu quero conservar ou recuperar, e as ações que eu vou promover para diminuir o desmatamento, a destruição, e conservar e recuperar a Mata Atlântica. Sempre pensando na vocação do município, né? Qual que é a vocação do município? Então, ele é um município mais rural, ele é um município que tem muita agricultura, enfim. Como que eu posso trabalhar isso para melhorar também a questão socioeconômica do município? E, de novo, ele reforça que o plano da Mata Atlântica ele pode ser elaborado em parceria com instituições de pesquisa, organizações da sociedade civil, devendo ser aprovado no Conselho Municipal de Meio Ambiente, ou seja, reforça o caráter participativo desse plano. Então, assim, de forma resumida, o plano da Mata Atlântica ele vai definir objetivos específicos e metas factíveis no âmbito do município e as áreas e ações prioritárias. E aí é o município como um todo, né? Não é só o ambiente urbano, como muitas vezes o planejamento do município fica só na questão mais urbana. Ele vai além e vai pegar também as áreas rurais do município. Então, com a questão de conservar os remanescentes, aumentar a Mata Atlântica, diminuir as pressões, e aí são uma série de ações que podem ser realizadas, né, como a criação de unidades de conservação, a restauração das APPs, das reservas legais, um foco muito importante nas áreas de mananciais de abastecimento público, nas áreas verdes, arborização urbana, e, por outro lado, ele tem que conversar e coincidir com outros planos, programas, ações, leis existentes no município e na região, né? Como o próprio plano diretor do município, se tiver, ou a lei de uso do solo, o plano de bacia, o plano de manejo de unidade de conservação, trabalhar com licenciamento ambiental, as compensações, enfim, uma série de oportunidades aí que ele pode trazer, sempre pensando nas pernas que o município tem, obviamente, né? Quais são os recursos que ele tem para poder implementar as ações. E aí tem um componente muito forte, que é a questão da participação social dos conselhos, do fortalecimento da gestão, da educação ambiental, e trabalhar o máximo possível. A gente tem trabalhado com agroecologia, né? Sistemas agroflorestais, enfim, atividades que possam conciliar o impacto socioeconômico com a melhoria, a restauração da floresta. Então, a gente está aí basicamente trabalhando com biodiversidade, serviços ecossistêmicos e soluções baseadas na natureza. A gente tem trabalhado muito com a questão da mudança do clima, aplicando a lente climática na elaboração e na implementação do plano da Mata Atlântica, trazendo muito forte esse componente, porque a gente tem aí uma ameaça, né, uma ameaça muito forte das mudanças do clima. E tudo isso faz com que o plano ele permita a efetivação não só da legislação, mas também de compromissos internacionais, que o Brasil é signatário, como a Lei da Mata Atlântica, né, o Código Florestal. A gente tem visto que nos municípios que estão implantando as ações do Plano da Mata Atlântica, tem um viés muito forte na adequação ambiental das propriedades, então, de restauração da reserva legal e das APPs,
Os planos municipais da Mata Atlântica, eles são planos locais de biodiversidade, então, portanto, eles atendem às metas de Aichi, da Convenção da Diversidade Biológica, com diferencial da sua aprovação nos conselhos municipais de meio ambiente, né? O Acordo de Paris, que a gente tem, entre outras medidas, o Brasil se comprometeu a 12 milhões de hectares de floresta, de reflorestamento, de 12 milhões de hectares da floresta até 2030. Né? Então, como que a gente vai fazer isso sem a ajuda dos municípios? E a Mata Atlântica é o principal bioma para fazer restauração. Né? Depois tem o Desafio de Bonn, a Iniciativa 20x20, da 13ª Conferência das Partes, da COP, da CDB, que reforçou aos 12 milhões mais 5 milhões de sistemas agrícolas integrados. Fora isso, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS, são vários ODS que dá para trabalhar, que são trabalhados dentro do Plano da Mata Atlântica, e agora a gente está começando aí a década da restauração de ecossistemas da ONU. Então, a gente está no 2021 a 2030, a gente está saindo na frente se a gente conseguir ter essa contribuição dos municípios. Entre os desafios e oportunidades que a gente tem para o Plano da Mata Atlântica, a gente tem aqueles desafios que são meio que padrão da gestão pública, né? Então, a gente tem os municípios que são muitos municípios na Mata Atlântica, né? Mais de 70% tem menos de 20 mil habitantes, então é uma gestão pública muitas vezes deficitária, né? Por falta de funcionário mesmo, de ter técnicos, e também a participação da sociedade civil ainda é baixa, né? A gente precisa cada vez mais ampliar essa participação da sociedade civil e ter com isso uma forma de contornar a descontinuidade das políticas públicas, porque o que a gente vê é um cenário que a gente tem no Brasil, a cada 4 anos a gente tem uma descontinuidade das políticas, né? Então, o prefeito que é eleito, ele, às vezes, descontinua as políticas que foram elaboradas pelo prefeito anterior, né? Mas a gente tem aí como oportunidades a capacitação, que a gente vem fazendo aí desde 2012, o fomento estadual, de alguns estados principalmente, das ONGs, né, em especial aí a SOS Mata Atlântica, que vem trabalhando muito com isso, o privado. Estou muito contente de novo com essa aliança com o privado. Acho que a Suzano mostrou que tem um papel já quando a gente fez o plano de Conceição da Barra, e agora mais esses 30 é sensacional, né? E do apoio internacional também, que a gente tem como uma oportunidade. E fortalecer os fundos municipais, porque junto com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, são criados os fundos municipais de meio ambiente, e eles são, de certa forma, geridos pelo Conselho, então eles fogem um pouco do orçamento do município e podem ser uma ferramenta para implantar políticas públicas, né, em âmbito local. Então, é uma oportunidade, sim, o plano para fortalecer a gestão e governança local e fundamental para conservar a Mata Atlântica. Aí, alguns exemplos de planos da Mata Atlântica. João Pessoa foi o primeiro, em 2011, 2010, 2011, né? E eles fizeram aí o cercamento de áreas verdes, o plantio em áreas de APP, conseguiram redirecionar projetos que tinham em áreas verdes, né, numa restinga, por exemplo, para áreas degradadas que foram mapeadas pelo Plano da Mata Atlântica. Criaram um sistema municipal de áreas protegidas e ele foi transformado em lei em 2011. Maringá também com o Plano da Mata Atlântica, acabou alterando a lei de uso e ocupação do solo, e hoje eles têm, além dos 30 metros usuais, né, do Código Florestal de APP, eles têm mais 30 metros, né, então são 60 metros de APP, e eles fizeram um formato muito interessante que todo mundo ganha, né, eles têm lá os parques lineares, têm
as APPs restauradas nos fundos de vale e um acordo com os novos empreendimentos dentro do plano diretor. E o IPTU verde, que também é um incentivo para as pessoas conservarem. Caxias do Sul fez o mapeamento das áreas prioritárias no perímetro urbano, fez o inventário da arborização urbana, usa várias compensações ambientais, são direcionadas ao plano da Mata Atlântica, fez o CAR do município todo e está associando muito o plano com as compensações que existem no município de licenciamento. Sorocaba tem a lei de sistemas de áreas protegidas, fez muitos plantios em APPs públicas, criou novas APAs e RPPNs, fez o cadastramento de nascentes via um projeto do Funbil. E o Porto Seguro ele foi o primeiro plano que incluiu a lente climática, né? Quer dizer, ele analisou a questão da mudança do clima dentro do plano da Mata Atlântica e criou corredores ecológicos. E a gente tem agora um projeto junto com a Pronatura e a Euroclima para implantar algumas medidas de adaptação baseada em ecossistemas, que são sistemas agroflorestais em corredores ecológicos. E ele está previsto no plano diretor de Porto Seguro. Tem outros nessa situação também. Aí o de Conceição da Barra, que teve a participação da Fibra e da Suzano, na época, também levou em conta vários aspectos de mudança do clima e fez um mapeamento muito bacana, muito detalhado do município, que resultou aí no mapeamento das APPs que precisariam ser restauradas ou conservadas, para conectar as unidades de conservação que tem no município, né? Então, são vários aí os exemplos que a gente já tem, ainda bem, né? Exemplos muito positivos de planos da Mata Atlântica. A gente, em 2012, criou um portal dos planos da Mata Atlântica, né, o pmma.etc.br, e ao longo desse tempo aí a gente vem passando por vários projetos e patrocínios, projetos muito bacanas que têm ampliado não só a forma, né, a metodologia para esses planos, a forma de mobilizar, de capacitar, como também acompanhado aí no observatório os planos em implementação. Então, diante de todo esse contexto, aí a gente estruturou esse projeto com a Suzano para a gente poder avançar em mais planos da Mata Atlântica. Então, na verdade, é uma iniciativa que visa fortalecer a governança dos municípios para a proteção da Mata Atlântica, aliada ao desenvolvimento econômico e social via a elaboração dos planos municipais da Mata Atlântica. Então, o PMA ele é uma ferramenta para que isso aconteça. Eu não sei porque deu uma desconfigurada aqui no PowerPoint. Mas ele tem vários objetivos específicos, né? Então, o primeiro é elaborar o plano em 30 municípios, nos estados de São Paulo, Espírito Santo e Bahia, que são estratégicos para a conservação, para a atuação da Suzano e da SOS Mata Atlântica, e para disseminar o instrumento nas regiões onde eles estão. Outro objetivo é orientar tecnicamente, começou a dar um eco, não sei porquê. Orientar tecnicamente e politicamente os atores locais que realizam ações relacionadas às políticas públicas municipais para que eles possam coordenar todo o processo de elaboração e implementação dos planos, né, de forma estratégica e participativa. Então, a ideia é que a gente fomente isso nessas regiões. Então, a gente vai pegar, selecionar ONGs locais para que elas possam fazer esse processo de PMMA. Instituir princípios e boas práticas de sustentabilidade corporativa em políticas públicas participativas locais. Então, aproveitar esse conhecimento todo que a Suzano tem, né, corporativo, de políticas públicas, de políticas que ela tem corporativas, para conseguir fazer com que isso entre nas políticas públicas do município.
desenhar estratégia de articulação com diferentes atores para ampliação de subsídios aos municípios para a implementação das ações previstas nos PMMAs. Então, o projeto vai além de só elaborar o plano, né? Ele pretende que isso seja implementado, então tem toda uma articulação para depois. Ampliar a experiência do sul da Bahia com a Veracel, que o Mário falou rapidamente aí, foram 9 municípios que receberam o apoio da empresa da Veracel para poder elaborar os planos da Mata Atlântica, né? E incluiu aí a mudança do clima e ABR. Auxiliar na efetivação da lei da Mata Atlântica, na segurança jurídica para as atividades florestais nos municípios. Esse é um ponto importante, porque muitos municípios têm um conflito de uso do solo com as atividades florestais, e o plano da Mata Atlântica, então, ele prevê que se faça uma priorização de áreas dentro do município, né, e de usos. E registrar todo o aprendizado do projeto para disseminar boas práticas e replicar em outros municípios, né? Inclusive em outros biomas, dentro da lógica do PMMA ser um plano local de biodiversidade. Quais as atividades do projeto? Então, a gente tem 4 fases aí. A fase 1, que a gente está agora, né, vai de janeiro a março, que é a estruturação e planejamento do processo. Então, a gente teve uma integração das equipes, tanto da Suzano quanto da SOS Mata Atlântica, que foi super importante, porque a Suzano tem um conhecimento muito bom dos municípios onde ela atua. A gente está finalizando essa análise de definição dos municípios preliminar, e a gente vai, então, começar essa primeira articulação com esses municípios. E hoje estamos aqui no lançamento do projeto. A fase 2 é de capacitação e processo seletivo das ONGs, que vão fazer liderar esse processo nos municípios. Então, a gente vai ter um edital de seleção dessas ONGs, vai ter uma capacitação online e outra presencial. A gente vai selecionar essas entidades e vai orientar e acompanhar tecnicamente todo o processo da elaboração dos planos, que é a fase 3, né, que provavelmente vai ocorrer ao longo de 2022. A gente deixou um pouco as atividades presenciais mais para o final desse ano, esperando que a Covid permita, né, que a pandemia nos permita aí realizar dessa forma. Então, a gente vai elaborar, né, junto com essas ONGs, os planos em 30 municípios, e vai também aprovar esses planos nos conselhos municipais. Depois, a fase 4, que é de dezembro de 2022 até fevereiro de 2023, a gente vai implantar um sistema de monitoramento do processo da implementação dos planos da Mata Atlântica. Tanto através de uma plataforma online, que a gente já está estruturando, né, dentro do Observatório dos Planos da Mata Atlântica, quanto com uma capacitação do conselho dessas ONGs, da sociedade civil local, para que acompanhe e monitore os planos. E a gente vai, então, ter um evento final aí, que dele vai sair as lições aprendidas que vão ser úteis para os próximos processos nesse sentido. Aqui, só trazendo, a gente hoje tem um roteiro que já foi revisado em 2016, 2017, para a elaboração e implementação dos planos da Mata Atlântica. E ele traz um ciclo aí de várias etapas, que eu não vou ficar falando muito tempo, mas só para dizer que a contrapartida dessas ONGs que vão ser contempladas é justamente ficar ali na etapa mais importante, que é de implementação, que é o monitoramento e avaliação dos planos, né? Como é que eles estão saindo, se eles estão saindo, como é que está indo a política pública. E ao longo desse ciclo todo, a gente vai, então, ter o processo de capacitação. Então, a gente agora, provavelmente em maio, vai dar início ao curso online, Plano da Mata Atlântica, que vai estar aberto para os municípios, não só para os 30, mas os municípios nos estados de São Paulo, Espírito Santo e Bahia, que são da área de atuação da Suzano. E aí a gente vai ter uma oficina inicial
no começo da elaboração propriamente do plano para alinhamento, com um grupo de trabalho, com a própria ONG, uma oficina intermediária aí entre o diagnóstico e o planejamento propriamente dito, e uma oficina final, que é depois que os planos são aprovados, a gente vai ter aquela oficina maior, vai juntar todo mundo para discutir as lições aprendidas, o que dá para melhorar no processo e replicar isso em outros municípios. Quais são os impactos, então, esperados do projeto? Primeiro, a sensibilização e capacitação de técnicos, gestores públicos, os membros dos conselhos municipais de meio ambiente, os atores locais, focado, então, essa sensibilização e capacitação vai ser focada nas áreas de atuação da Suzano e região nos estados de São Paulo, Espírito Santo e Bahia, o que abrange cerca de 200 municípios. Depois a gente tem a capacitação e instrumentação dessas ONGs, com atuação nessas regiões, para elaboração e monitoramento participativo de políticas públicas, através do processo do Plano da Mata Atlântica. Então, a ideia é capacitar e instrumentar essas ONGs que vão ser selecionadas. A elaboração e implementação do PMMA em 30 municípios, com foco nas suas vocações, e o fortalecimento da gestão ambiental nesses municípios abrangidos. Outro impacto é o fortalecimento da relação entre os setores público, privado e sociedade civil na construção das políticas públicas efetivas. Então, a gente está trazendo mas a Suzano vai trazer outras instituições privadas, está trazendo o público, está trazendo a sociedade civil para construir junto sucesso. E a própria implementação das ações de conservação e recuperação da Mata Atlântica nesses municípios que vão ter os planos da Mata Atlântica, principalmente aquelas que são direcionadas aí à adaptação, à mitigação e adaptação às mudanças do clima, né? São soluções baseadas na natureza, que vai contribuir aí com as metas nacionais, internacionais e globais. Aqui só para falar que a capacitação, então, a gente começa com aquela capacitação online, que a gente já vem fazendo desde 2012, né, a gente já teve 14 turmas ao longo desses anos, com mais de 8 mil pessoas inscritas, com mais de 2 mil pessoas que concluíram o curso, de mais de 1.100 municípios, né? Então, são dados importantes, a gente vê que, quando a gente vai nos municípios, muita gente participou, e aí a gente vai agregar mais esse esforço com a Suzano, que eu acho que vai ser bem bacana. Com relação ao Observatório do PMMA, eu estou trazendo aqui alguns dados, porque acho importante dizer que esse é mais um esforço aí para aumentar o volume de planos da Mata Atlântica, que a gente espera que saia dos 30 municípios, né, porque eles estão em localizações estratégicas que podem acabar influenciando os municípios vizinhos, e a própria Suzano vai acabar, e as ONGs envolvidas vão acabar fazendo esse esforço nos municípios vizinhos. Então, hoje a gente tem aí, em elaboração, 2% dos municípios, 63 municípios, elaborados 137, que corresponde a 4%, e 2% que estão em implementação. Então, a gente tem mais ou menos 8% do total dos municípios na Mata Atlântica em processo de plano da Mata Atlântica. Ainda é muito pouco, a gente evoluiu muito nos últimos anos e espera evoluir muito mais aí, né? Eu trouxe aqui um gráfico da evolução dos planos ao longo do tempo, e a gente vê que quando tem a partir dessa gestão de 2017, 2020, teve um input grande no número de municípios, muito por conta dos esforços estaduais, né? Tanto do estado de São Paulo, com o programa Município Verde Azul, quanto de Santa Catarina, eles têm um convênio para gestão florestal, que define que o plano da Mata Atlântica tem que existir no município para ele ter esse convênio com o estado. E no Rio de Janeiro, que sempre foi um parceiro aí desde 2012, que está empenhado em fortalecer esses planos, né, com várias ações e apoio.
Então, a gente vê que também a ANAMA teve um papel fundamental, a própria SOS Mata Atlântica, desde o começo, fomentando e atuando nessa questão, e o projeto da Mata Atlântica, que tinha o governo com o governo alemão, né, que terminou esse ano, também ajudou bastante. Então, aí está só o mapa dos municípios de área de atuação da Suzano nos 3 estados, né? E o status que eles estão hoje de plano da Mata Atlântica. A gente vê que tem ali no sul da Bahia, que foi justamente onde teve aquele projeto com a Veracel, aqui em verde, né? São municípios que já estão implementando por conta dessa parceria Veracel com a SOS e o Gambá. E aqui tem ainda alguns municípios mais ao sul para trabalhar. No Espírito Santo, a gente tem Conceição da Barra, que está implementando e está muito bacana, eles têm relatório já de implementação, fizeram várias ações, e eu acho que eles vão ser bons parceiros aí no Espírito Santo para poder mostrar. E no estado de São Paulo a gente tem bastante por conta do programa Município Verde Azul, quer dizer, bastante em relação aos outros estados, né? Mas ainda tem vários municípios aí para trabalhar. É isso, acho que agradecer novamente. Estamos à disposição aí por e-mail, né? A Mariana é a nossa outra coordenadora do programa, do projeto, pela SOS. E eu convido vocês a visitarem o site do pmma.etc.br, lá tem um observatório, tem uma biblioteca, com os planos que já foram elaborados, e tem um monte de outras informações que podem ser consultadas para quem tiver interesse. E eu espero que os prefeitos que estão nos ouvindo se animem a entrar junto com a gente e a gente tenha, nessa gestão, muitos outros planos bacanas para elaborar e implementar. Obrigada. Também espero, Sandra, muito obrigada. Você conseguiu em pouco tempo pintar um quadro muito completo, que dimensiona bem o grau de desenvolvimento de cada município ao longo desta história e os cases de campo que já começam a produzir. Se você quiser fazer perguntas aos palestrantes, basta acessar o campo ao lado direito da tela de vocês e enviar a sua pergunta. Já já a gente tem a sessão de perguntas e respostas. Já recebemos várias perguntas, mas ainda dá tempo de mandar a sua. A seguir, vamos ouvir a cientista, pesquisadora e líder brasileira Nathalie Unterstel. Mais que uma palestra, aproveitaremos a presença dela para uma conversa aberta. Nathalie, bom dia. Eu já quero começar esse nosso bate-papo conhecendo aí as suas impressões acerca desse tema. Bom dia, Nathalie. Bom dia, é um prazer enorme estar com vocês. Obrigada pelo convite, obrigada a Suzano, a SOS. É muito especial acompanhar esse trabalho e, ao mesmo tempo, verificar que há liderança real em torno dele, né? A gente está vivendo, como já foi dito várias vezes hoje, um momento muito crítico em relação à biodiversidade, em relação à mudança do clima, e eu acho que a gente só vai sair dessas crises, que são crônicas, se a gente tiver líderes com capacidade de fazer aquilo que precisa ser feito, tomar decisões que nem sempre são fáceis, mas que vão nos colocar numa situação melhor. Acho que todo mundo aqui está vivendo a pandemia, está enfrentando aí vários desafios de uma crise que é aguda, que exige resposta imediata, e esses outros desafios não são menos críticos. Acho que o Mário Mantovani, grande amigo, já falou hoje aqui, essas crises, elas se unem, elas estão até associadas, e a gente sabe muito bem que a gente vai precisar usar todo o arsenal de bons remédios que a gente tem à disposição. Ótimo. E aí eu não sei se você quer, se eu continuo falando, se você quer trazer mais perguntas. Eu vou te fazer algumas perguntinhas aqui, Nathalie. A primeira delas é qual seria uma alavanca sistêmica para efetivamente endereçar a resolução dos problemas climáticos, algo que, se alterado, poderia fazer toda a diferença. Neste evento estamos falando de uma atuação municipal de escala de gestão. Como os municípios podem contribuir para tanto?
Bom, primeiro, para a gente falar de intervenção sistêmica, eu acho que a gente precisa ter um bom conhecimento de qual é o problema sistêmico. Vamos partir daqui, né? Nós estamos num momento em que a ciência em relação à mudança do clima, ela evoluiu muito, a gente tem pelo menos 30 anos aí de boa ciência que nos aponta que se nós não fizermos nada até o final desse século, a gente vai ter pelo menos um aumento aí estimado de 3 a 4 graus, o que é muita coisa. A gente, no último século, teve uma mudança em algumas áreas, inclusive na Mata Atlântica no Brasil, foi onde teve maior mudança já, enfim, aumento, né, de temperatura média da superfície terrestre em quase, enfim, 1 grau, é muita coisa, 3 para 4 graus, a gente está falando de uma mudança total dos ecossistemas, da vida nas cidades. Então, em vez da gente ter algumas pequenas ondas de calor, em algum períodozinho do verão, a gente vai ter ondas muito mais violentas, acho que a gente já vem experimentando isso, né, no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu vivo, por exemplo, já não é uma coisa incomum, todo verão a gente vive, mas a tendência é isso cada vez se tornar mais difícil. E também redesenhar a própria configuração da nossa costa. A gente está falando aqui de aumento do nível do mar, que vai provocar, intensificar mais erosões. Isso tudo afeta a vida das pessoas, a vida dos brasileiros diretamente. A gente não está falando tão pouco de uma coisa que é para o final do século. O desafio é que a ciência nos diz que até o final de 2050 a gente tem que reduzir as emissões completamente, ou seja, a gente tem que mudar de sistema literalmente para conseguir criar um futuro mais seguro para toda a humanidade. Só que para a gente fazer isso, quer dizer, zerar emissões em 2050, não dá para achar que a gente vai começar o trabalho em 2049, em 2050 está tudo resolvido. Na verdade, essa agora é a década mais crítica. Então, os cientistas dizem, até 2030, o mundo inteiro tem que reduzir todas as suas emissões pela metade. Essa é a grande tarefa, essa é a urgência que a gente tem agora no planeta. O que isso significa e que intervenções eu aposto que são muito positivas? Isso significa desfossilizar as nossas economias, e aqui eu estou falando desfossilizar tanto no sentido energético, né, de usar fontes renováveis, de deixar para trás a economia de base fóssil, mas também algo que foi dito mais cedo pelo Walter Schalka, que é a questão da desplastificação também, a gente depender cada vez menos dos plásticos e conseguir trazer alternativas. Então, é muito importante ter inovação, é muito importante ter o setor privado realmente avançando nesse sentido. E, ao mesmo tempo, a gente acabar com um grande problema que ainda existe, que é a perda de florestas, a perda de biodiversidade, porque isso sim tem um grande impacto e um impacto imediato na questão da mudança do clima, como uma das suas causas, e, ao mesmo tempo, usar as oportunidades que estão à nossa mão para poder plantar mais, ter mais floresta, recuperar, que eu acho que é exatamente o que a SOS vem fazendo há muito tempo, o que esse programa de implementação da Lei da Mata Atlântica em nível municipal também quer fazer. Então, está tudo dentro de um grande conjunto de coisas. Mas tem 3 grandes intervenções. A gente não vai ter uma intervenção que vai resolver. A gente precisa, como eu falei, usar o arsenal todo. Tem uma intervenção que é super importante, que é essa da gente repensar como e onde a gente vai expandir as cidades. A nossa urbanização não vai deixar de existir. Então, como é que a gente vai lidar com essas novas cidades? Como é que elas vão garantir qualidade de vida para todo mundo? E todo mundo quer qualidade de vida, já visto que a gente está passando agora na pandemia, ninguém quer ficar preso no Zoom para sempre. Então, a gente vai precisar de cidades bastante acolhedoras. E para isso é uma intervenção sistêmica, se a gente contar com os prefeitos, se a gente contar com as câmaras de vereadores, com os cidadãos, para que quando forem pensar nos modelos urbanos, eles possam já colocar tanto critérios aí, né, de risco climático, de produção da natureza, de infraestrutura verde, como evitar não fazer a transição. Quer dizer, se a gente continuar apostando no nível municipal em poluição, em energia fóssil, enfim, em destruição de natureza, a gente não vai sair do problema. Mas se a gente fizer o oposto, se a gente tiver essa aposta, eu tenho certeza que, e se muitos municípios fizerem, que é o caso, enfim, de ter programas, a gente vai
em frente. Tem também outras duas alavancas. Uma alavanca que está posta no mundo, gostemos dela ou não, é a questão da litigância. Hoje, no mundo inteiro, no Brasil também, a gente já está vendo muito questionamento por omissão ou por inação em relação à questão climática. São Paulo agora teve uma ação judicial nesse sentido, né, de não estar protegendo os seus cidadãos da poluição causada aí por emissões de veículos. Isso é um exemplo, mas no mundo inteiro as crianças estão usando a justiça para cobrar ação. Isso é uma tendência irreversível, eu acho muito importante que os governos municipais, pode ser de uma cidade muito pequena e também de uma cidade muito grande, levem em conta. Quem não fizer pode sofrer consequências, inclusive judiciais. Eu acho que isso é uma ameaça que tem que ser mobilizadora, ela não pode deixar as pessoas com medo e paralisadas. Pelo contrário, acho que tem que ser um incentivo para andar. E, em terceiro lugar, eu acho que é importante a gente falar aqui, depois de ter ouvido a Suzano colocar as suas metas, né, as suas aspirações em relação a ser carbono positiva, em relação a ter metas de substituição de plástico e tudo mais. Os mercados são muito importantes, os mercados são uma alavanca sistêmica e eles estão fazendo isso. Eu estou bastante otimista em relação a gente conseguir chegar em 2030 com metade das nossas emissões, porque isso está acontecendo e não é uma pequena parte. A gente está falando de trilhões e trilhões de dólares que estão se movimentando, né, nessa transição do modelo antigo para o modelo novo. Então, acho que a gente vai ter uma década muito promissora. Quem surfar essa onda, eu acho que vai ganhar, e quem não surfar, infelizmente, não vai ficar só para trás na história, eu acho que vai ficar para trás economicamente, não vai conseguir viabilizar esse modelo que já não se sustenta. E é urgente, né, Nathalie? Algo que você citou agora há pouco tem a ver com a minha próxima pergunta. É possível trazer para os governos municipais esse entendimento de contribuição efetiva nas questões climáticas e biodiversidade, como gestão do patrimônio natural, unidades de conservação, reservas legais e APPs nas propriedades rurais, entre outros? Olha, esses mecanismos todos que foram criados no Brasil, eles não são novos, né? Eles estão aí há algumas décadas, a gente conhece eles, vocês conhecem muito bem. E eu acho que o desafio agora é que no âmbito municipal, veja bem, para viabilizar, né, esse desenvolvimento, esse planejamento que cumpre essas leis, que torna essas leis realidade, é preciso criar coalizões, é preciso criar oportunidades de financiamento, é preciso criar um caldo para que os cidadãos vejam isso até como algo que faz diferença nas eleições. A gente não pode isolar, né, a política dessas prerrogativas. Então, eu acho que é por aí, tem que ter mais visão de que isso politicamente também é positivo e principalmente porque responde à qualidade de vida das pessoas. A gente ter áreas de preservação permanente não é simplesmente um artigo lá do Código Florestal, isso faz diferença na vida das pessoas, que vão ter ar puro, que vão poder respirar melhor, mas que também vão ter água boa, e vão ter uma série de outras proteções em relação a esse mundo mais quente, de clima mais instável. Então, essa conexão, que às vezes parece uma coisa muito assim, tá lá na lei, muito frio, não vai chegar. Pelo contrário, eu acho que quanto mais visível isso se tornar para a população, mais claro vai ficando para os municípios que isso vai fazer diferença, inclusive na qualidade da política local, tenho certeza disso. Nathalie, muito obrigada. Você continua aqui com a gente, porque agora a gente tem a nossa sessão de perguntas e respostas. Quero agradecer também a todos os participantes que trouxeram conteúdos relevantes. Aproveito aqui para dar as boas-vindas ao Hugo, gerente de sustentabilidade, também representando a Suzano aqui na nossa sessão de perguntas e respostas. Vamos lá, já temos aqui, chegaram muitas perguntas aqui para a gente, e eu já vou passar a primeira para o Hugo, da Suzano. Hugo, quais são os 30 municípios que serão contemplados, por favor? Legal, Adriana, obrigado pela pergunta e a presença de todos. Essa é a pergunta do milhão, né, gente? Então, nós estamos lançando hoje aqui essa iniciativa, e os 30 municípios vão ser definidos a partir daqui. Mas eu posso já trazer um crivo, como spoiler para vocês, de que esses 30 municípios
vão ser definidos com base na presença da Suzano, né, territorialmente falando, e também nas prioridades que nós temos para a conservação dentro do bioma da Mata Atlântica. Tá? Mas por que isso? Né? Não só porque a Suzano está nesse processo, mas porque nós, cada vez mais, temos a estratégia de atuar para além das nossas fronteiras. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente entende que nós temos um poder, enquanto empresa, o setor privado, né, como o governador Paulo Artung até colocou, o setor privado tem a sua responsabilidade de trazer cada vez mais legitimidade aos mecanismos legais que o nosso Brasil possui. Então, portanto, atuar em municípios que a Suzano atua também faz com que a gente, dentro da nossa estratégia, ajude a empoderar todos esses planos municipais de Mata Atlântica que serão criados, né? E que faremos isso engajando município a município. Esses 30 municípios serão definidos a partir daqui, em diálogo direto com o poder público municipal dos municípios em que a Suzano atua. Muito Hugo. Sandra, tem uma pergunta aqui para você. Dentro do plano, existe componente para reversão e aumento da eficiência da ocupação humana, por exemplo, ocupação de imóveis desocupados para abrir espaço em ocupações de encostas, vias de mobilidade estreitadas para uso exclusivo de pedestres e bicicletas? Então, o plano ele é bastante abrangente, né? Mas o foco dele é conservação e recuperação da Mata Atlântica. Então, assim, tem outros planos setoriais que lidam mais com a mobilidade urbana. Agora, nada impede do município ter essa questão como importante e, por exemplo, definir que vai fazer um parque linear com a ciclovia, por exemplo, né? Ou com uma calçada maior para os pedestres, como fez Maringá, né? Naqueles 30 a mais das APPs, eles fizeram um calçadão que é para as pessoas poderem passear com a árvore do lado, né? Então, se apropriar daquele ambiente de mata. Aí a outra pergunta é sobre os espaços vazios, né, na cidade. Isso também, se for do interesse, se for importante para aquele ambiente, existe a possibilidade de criar área verde, por exemplo, né, praças ou parques urbanos, tudo isso agrega não só a biodiversidade, mas também a qualidade de vida das pessoas que moram, né? Então, por exemplo, o plano da Mata Atlântica de Campinas, ele foi construído em conjunto com o plano do verde deles, né? Então, eles mapearam todas as áreas verdes, não só naturais, mas praças e parques, e definiram aí as prioridades com base na disponibilidade de áreas verdes por habitante. Então, eles mapearam, bom, aqui tem menos área verde, tem mais gente, então a gente precisa criar mais área verde aqui, porque essas pessoas estão com falta disso, né? Aqui já tem o suficiente, então vamos manter isso daqui e colocar os nossos esforços para esse outro lado da cidade que não tem área verde. Então, é mais ou menos nesse sentido, eu acho. Muito obrigado. Olha, a gente recebeu aqui uma colocação e uma informação da Helena Carrascosa, que é da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, e ela diz o seguinte: parabéns pelo evento, muito oportuno, considerando a promulgação ontem da nova lei do ICMS ambiental, que prevê recursos para os municípios que possuem pelo menos 30% do território com vegetação nativa fora de unidades de conservação de proteção integral. Para serem elegíveis, os municípios deverão instituir programas de conservação e restauração de vegetação que contemplem apoio à conservação em áreas privadas. Os programas deverão naturalmente representar a implementação dos planos de Mata Atlântica. Muito obrigada, Helena, pela sua colocação. A próxima pergunta é para Sandra. Sandra, bom dia. Os planos municipais não deveriam incluir o Cerrado, cuja cobertura no estado de São Paulo continua muito distante da original? Sim, eu até ia comentar isso em cima do que a Helena falou, né? Aqui em São Paulo, o Programa Município Verde Azul, ele contempla os planos da Mata Atlântica e Cerrado, né? Então, quando a gente tem um município que tem os dois biomas, ou só o Cerrado, é o plano para aqueles biomas que o município abrange, né? A gente já tem vários planos nesse sentido, né? Tem o de Bauru, tem o de São José dos Campos, que é o Presidente Prudente,
que foi o Plano da Mata Atlântica e Cerrado, né? Então, a gente, inclusive, no curso online, a gente agregou aí informações sobre esses outros biomas, né? Porque a Mata Atlântica muitas vezes está em áreas, inclusive, de transição, né? De ecótonos com outros biomas, e a gente tem que trabalhar isso, que são áreas muito relevantes para a conservação. Então, sim, todo município deveria fazer o seu plano de biodiversidade, independente do bioma onde ele está. É que o Plano da Mata Atlântica foi criado, né, dentro da lei, mas a ideia é abranger todos os municípios. Obrigada, Sandra. Olha, Hugo, o pessoal quer saber aqui se essa apresentação se tornará disponível para que seja repassada aos interessados, em especial aos gestores municipais. E aí, Hugo? Com certeza, dentro do canal da Suzano, tá? No YouTube da Suzano, isso vai ser disponibilizado. Nós também temos o site em que todo mundo fez a sua inscrição, e nesse site a gente passa a informar, inclusive os tais 30 municípios, né, ao longo dessa jornada que nós vamos construir. Então, vai sim estar disponível, e também estaremos juntos com os municípios, com esta apresentação muito bem feita pela Sandra, engajando-os a aderirem aos planos municipais de Mata Atlântica. Ótimo. Mais uma aqui para a Sandra. Quais as diferentes camadas de ação que a sociedade civil pode procurar atuar para dar apoio a esses projetos e iniciativas, Sandra? Nossa, são tantas, mas eu acho que a participação, desde o começo, na construção do plano, é fundamental, né? Aliás, de qualquer política pública, né? Ainda mais no âmbito local. Quando a gente pensa em participação da sociedade civil, ela é muito mais efetiva em âmbito local, né? É por isso que a gente fazer o planejamento no município é tão importante, né? E eu estou pensando não municípios gigantes como São Paulo, mas a maioria dos municípios, a pessoa consegue acessar a política pública, né? Porque está mais próximo. Via de regra, conhece o prefeito, o secretário, ou tem um vereador que votou, que pode conversar, e a ideia, então, é se engajar cada vez mais a sociedade para que ela atue nos conselhos municipais de meio ambiente e também nas ações que vão ser implementadas, né? A gente precisa que a sociedade civil conheça a política pública e que monitore a gestão para que a política seja implementada. Então, é fundamental que tenha esse movimento, né? E o conselho é um bom começo para isso, né? Vamos dizer assim. Nathalie, a nossa próxima pergunta é direcionada a você. Qual a relação das florestas e as pandemias? Como disse o Paulo Hartung, é um momento especial do planeta, né, que a gente está vivendo. Então, qual é a relação disso tudo? Olha, infelizmente, boa parte das epidemias e pandemias que a gente viu eclodirem no mundo nas últimas décadas, elas estiveram associadas ao contato de espécies selvagens com humanos. Esse foi o caso da cólera, é o caso da AIDS, e agora a gente está vendo o caso do novo coronavírus. Então, essa associação, essa proximidade cada vez maior, né, do ambiente que deveria estar sendo protegido com a urbanização, enfim, com o desmatamento, obviamente, tem um efeito catastrófico, e a gente achava que poderia ficar localizado, que ia ficar, enfim, nos rincões de uma floresta na África, ou, enfim, no mercado chinês de produtos alimentícios, mas isso se espalhou muito rápido no caso do novo coronavírus, e todos nós estamos pagando as consequências, inclusive de não saber como lidar com essa crise, porque ninguém tem o remédio para ela ainda, né? As vacinas estão aí, mas não é ainda, enfim, uma cura necessariamente. Então, a tendência é que, se a gente não contiver o desmatamento, não contiver a perda de biodiversidade e continuar a trilhar esse caminho que a gente está vendo aí, infelizmente, de destruição, que a gente veja mais pandemias, enfim, se alastrando. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer viver mais essa pandemia que já está posta e nem mais outras. Então, acho que todos nós somos interessados no remédio. Acho que o remédio é a conservação, é a gente proteger os ambientes naturais, as florestas antigas, e enfim.
Muito obrigada. Mário Mantovani tem uma pergunta aqui para você. Quais as maiores perdas hoje no Brasil em relação nas matas ciliares e o que pode ser feito para mudar essa história? Alô? Me ouviu, Mário? Por favor, pode repetir? Lógico, vamos lá. Quais as maiores perdas hoje no Brasil em relação às matas ciliares e o que pode ser feito para mudar essa história? Ah, legal. Eu estou aqui respondendo já 1 milhão de gente entrando em contato direto, o pessoal do Espírito Santo, o pessoal do sul da Bahia, Vale do Ribeira, o pessoal todo juntando, aproveitaram aí a conversa, a pergunta e a informação que trouxe a Helena Carrascosa. Importante a gente ter os conselhos de meio ambiente extremamente estruturados. A questão da mata ciliar é talvez o grande desafio, o caminho, melhor dizendo, que a SOS escolheu, a SOS Mata Atlântica escolheu para a restauração, porque nós estamos falando que não é uma lei nova, você não está colocando obrigações novas para os proprietários rurais, é fazer aquilo que já estava muito antes da lei da Mata Atlântica, muito antes do próprio Código Florestal. Proteger rios e nascentes é o grande valor da propriedade. A propriedade com água, a propriedade com nascentes boas e água de qualidade, isso é que agrega valor. Então, o que nós vamos fazer com os planos municipais, a prioridade que a gente tem dado nas diversas experiências que fizemos em todo o Brasil, foi colocar como área prioritária dos planos a restauração de APP e reserva, e principalmente de APP. Reserva legal também, mas APPs é muito mais porque tem a obrigação. A reserva legal você pode ter outras atividades, mas nós juntamos aí o melhor que a gente podia fazer com relação às áreas de preservação permanente. Fazer a mata ciliar é a grande, pode-se dizer, a grande motivação dos proprietários. Eu me lembro de vários dos planos. E depois é onde a gente vai cumprir os planos de biodiversidade, fazendo os corredores também, conectando esses fragmentos que estão muito isolados. Hoje, pelo nosso mapeamento na SOS Mata Atlântica, a Mata Atlântica é extremamente fragmentada. Trabalhar com as matas ciliares é a melhor forma de a gente fazer essas conexões e garantir os corredores de biodiversidade. Com isso, a gente garante as metas de biodiversidade e a principal atitude, que é de adaptação baseada em natureza. Não ficar tendo que gastar dinheiro como o Brasil faz hoje, gasta maior recurso do município hoje em ter que ficar tirando terra de rio, comprando máquina, poclém, o que for, para poder tirar aquele assoreamento, quando, se a gente tiver uma mata ciliar, a gente não deixa contaminar o rio com agrotóxico, a gente não deixa que esse rio receba toda a carga de mau uso do solo, como a gente pode ver. O rio é o termômetro da sociedade. Quando ele está cada vez mais raso, ele mostra que a gente está usando mal o solo. Então, é um grande caminho para o Plano Municipal de Mata Atlântica, é prático, ajuda os proprietários e faz com que a gente tenha um ganha-ganha. Ganha o rio, ganha a natureza, ganha a sociedade, ganha todo mundo. Muito obrigada, Mário Mantovani, Hugo Matsuda, Paulo Artung, Sandra Steinmetz, Nathalie Unterstel e o Walter Schalka, que também esteve aqui com a gente. As perguntas que não foram respondidas agora serão respondidas posteriormente no e-mail cadastrado de vocês. Vamos chegando ao fim do nosso encontro. Que os planos da mata sejam muito bem-sucedidos e efetivamente elevem a consciência do público. O conteúdo desta live estará em breve disponível nos canais de YouTube da Suzano, da SOS Mata Atlântica e da IBA. Agradeço a audiência de cada um de vocês, bem como aos participantes da live que estiveram aqui com a gente hoje. Tenham todos um excelente final de semana.